que existem pessoas que comem demais e não engordam? Os magros de ruim. Por que existem eles? Por que isso acontece? Por que se você come uma folha você engorda e aquele traço do seu amigo não engorda? Vem comigo que eu vou explicar isso. Eu sou Rafael Morgante, personal trainer, e esse é o canal Master Fit. Tudo sobre treinamento e emagrecimento é aqui nesse canal. Então já sabe, se inscreva, clica aí no sininho para receber as notificações rumo aos 100k de inscritos. E também quer treinar, quer ter um programa de treino. Você chega na academia, não sabe o que fazer, aí te passa um treino, você fica 3, 4 meses com o mesmo treino, você nem sabe se aquilo tá dando resultado. Eu quero ser o seu personal, por isso eu vou deixar um link aqui na descrição. Você vai usar o programa de treino Master Fit, tudo através de um aplicativo com vídeos, tudo bem legal, todos os meses treinos novos, é a Netflix do treino, você vai ver. Clica no link que tá aqui na descrição, um valor super acessível para você ter um personal. Eu e minha equipe vamos dar todo o suporte para você, clica no link que tá abaixo. Então vamos falar sobre isso, né? É muito comum a gente ver as pessoas falando, aquele lá é magro de ruim, aquela lá come, que, pelo amor de Deus. Então, são pessoas que comem muito e não engordam. E por que isso acontece? Primeiro a gente tem que entender como que é esse processo todo. Você não é feito igual um carro que precisa de gasolina, nem um carro elétrico que precisa de luz ou de energia para carregar as baterias, mas você sim precisa de energia. São as energias que vêm através dos alimentos, através de diversos processos químicos. O corpo ele digere aquilo, transforma em pequenas moléculas, e essas moléculas vão gerar outras moléculas que geram os ATPs, que são adenosina trifosfato, e são essas moléculas de ATP que vão ajudar você a ter energia e poder executar suas ações. Um simples mexer de braço, mexer os dedos, piscar, gasta energia. Na verdade, só o fato de você estar vivo já gasta muita energia. Então nós precisamos de energia. Nós, assim como o carro que temos um tanque de combustível, nós temos as regiões do nosso corpo que acumulam gorduras, e as gorduras são a gasolina armazenada. Então nosso corpo ele também tem os reservatórios de combustível, que são os adipócitos, que é onde eles são células que se enchem de ácido graxo, né, de gorduras, que vão ser estocadas para lá na frente, caso precise, você usa como energia. E é aí que a gente engorda, porque a gente acumula muita gordura. É simples, né? Tranquilão, acho que deu para entender. Só que tem pessoas que podem comer de tudo e não parece que não acumulam essa gordura. Outras pessoas, talvez, só de respirar já está engordando. Então eu vou explicar o que acontece. Existe, como eu falei, para nos mantermos vivos, nós precisamos já de determinado número de energia. Então, para você simplesmente estar parado, respirando, e o seu corpo fazendo diversas reações químicas, renovando células, reconstruindo tecidos, fazendo com que o seu sangue circule, os movimentos peristálticos, coração, respiração e tal, tudo aquilo que é involuntário, para isso gasta-se energia. E essa energia é chamada taxa de metabolismo basal. Metabolismo lento, metabolismo rápido, é bem por aí. Então, para você se manter vivo, nós temos que ter o metabolismo. E o que vai interferir nesse metabolismo? Questões genéticas, sua composição corporal, se você é alto, se você é baixo, se você é gordinho, se você é magrinho, tudo isso são variáveis que vai fazer o seu metabolismo ser mais acelerado ou menos acelerado. E questões, como eu falei, genéticas também. Então quando você vai num nutricionista, ele vai ver mais ou menos o seu biotipo, a sua altura e tal, e vai calcular o seu metabolismo basal. É óbvio que, como é um cálculo, segue protocolos, não é simplesmente, vamos ver, eu acho que você tem 1.300. Não, é algo científico, vai seguir protocolos, existe toda uma ciência por trás. Mas em média, uma pessoa tem um metabolismo de 1.100 a 2.000 calorias por para se manter no metabolismo basal. É óbvio que tem algumas exceções, mas é dentro desse range aí que a gente está falando. E Rafa, isso é muito? Isso é pouco? Depende, né? Uma pessoa baixinha, por exemplo, 1,60 m, com metabolismo de 1.500 é um metabolismo acelerado. Agora uma pessoa de 1,80 m com metabolismo de 1.100 é um metabolismo mais lento. Então tem essas ações também. Rafa, mas e aí? Tem que ter um metabolismo mais acelerado? Não tem que ter? Conforme a idade, também isso varia. Pessoas mais novas costumam ter um metabolismo mais acelerado. Adolescente, por exemplo, precisa ter muito mais energia porque está desenvolvendo ainda. Um adulto já tem um metabolismo mais baixo, então isso também influencia.
Tem como a gente fazer ações para acelerar um pouco o metabolismo, ganhando mais massa muscular, por exemplo, fazendo uma atividade física, deixando a sua composição corporal diferente. Isso vai fazer com que o seu corpo acelere o metabolismo. Mas essas pessoas que comem muito, não é só porque elas talvez tenham um metabolismo mais acelerado, eu digo talvez, mas é porque, vamos lá de novo calcular as nossas calorias. Existe o chamado NEAT, que são as calorias gastas por atividades físicas não programadas. Então, por exemplo, você vai para o trabalho, não é uma atividade física, mas você se desloca. Você carrega peso de sacola e tal, não é uma atividade física. Aliás, não é uma atividade física, mas é um exercício, né? Então, são coisas que a gente faz no dia a dia, você trabalha, dirigir e tal, que é um gasto calórico que não é explicitamente uma atividade física. Então essas calorias se somam ao NEAT e ao metabolismo basal. Isso são as calorias totais que você gasta no dia. Se você quer ganhar peso, você precisa consumir mais calorias que essa caloria total. Se você quer emagrecer, você precisa consumir menos. Simples assim. Mais e menos, tal, e vai definir se você vai ganhar peso ou não. O que acontece é que talvez essas pessoas gastam mais energia do que você pensa ou comem menos do que você imagina. Rafa, não entendi. Vamos lá. Uma pessoa que não faz tanta atividade física, mas é uma pessoa que anda muito para chegar no trabalho, é uma pessoa que trabalha demais, senta, levanta, vai, sobe, pega água, não sei, sei lá, um gerente de loja, por exemplo, a loja é enorme e tal, o cara tá andando o tempo inteiro e não sei o que, o cara é magro, mas come pra caramba, só que o gasto calórico dele é muito alto. Não porque ele faça exercício ou porque ele tem um metabolismo acelerado, mas porque o trabalho dele faz ele gastar muitas energias. Muitas calorias, então ele vai ser uma pessoa que vai poder comer muito e não vai engordar. Porém, esse poder comer muito também a gente tem que ver o quanto que ele come. Às vezes a pessoa não toma o café da manhã, as pessoas não jantam, só comem mesmo aquela pratada durante o almoço, então isso também é relativo. Então a gente não vê esse lado, sabe aquela história? Você só vê os tombos que leva, só vê as pingas que toma, não vê os tombos que leva. É bem por aí, a gente não vê o que essa pessoa gasta de calorias, o que é bem interessante. E outro ponto a mais ainda, existem os falsos magros. Como assim falso magro, Rafa? Uma pessoa que, por exemplo, na sua adolescência, na fase mais nova da sua vida, praticava muita atividade física. Só que aí depois, responsabilidade, faculdade, trabalho, casou, tem filhos e tal, não sei o que, parou com tudo. Aí essa pessoa continua magra, ganhou poucos quilos e tal. Aí você fala, nossa, e ela come pra caramba e não engorda. Mas aí que tá, como ela praticava atividade física, ela perdeu massa muscular. E no lugar da massa muscular colocou gordura. Só que visualmente a gente não consegue ver. Mas quando a gente vai ver, ela perdeu 3, 4 quilos de massa magra e ganhou 6, 7 quilos de massa de gordura. Então é o famoso falso magro. E isso também é preocupante. Então, isso explica por que as pessoas comem muito e não engordam. Na verdade, elas acabam gastando calorias ou elas consomem menos calorias. Uma pessoa que não toma café da manhã ou não janta, mas almoça muito, ou enfim, né, o contrário. Mas é pessoa que não come ao longo do dia tudo que deveria. Então ela acaba comendo menos calorias do que as calorias totais que ela precisaria. Por isso que não engorda. Uma pessoa que ela pode comer muito, está engordando e a gente não está percebendo, que é o falso magro. Então, são essas coisas que explicam. Lógico, mas tem um metabolismo acelerado. Existem muitas outras coisas. Pessoas que realmente têm um metabolismo mais acelerado. Pessoas que têm dificuldade na digestão e não digerem bem os alimentos. Então, acontece isso. Algum tipo de doença. Então, todos os casos têm que ser avaliados. Mas, de um modo geral, é isso que explica por que pessoas comem muito e não engordam. Gostou desse vídeo? Clica aqui no sininho, se inscreva, coloca aí se gostou, qualquer coisa, manda aí sugestão. Curtiu o vídeo, também clica no valeu demais, ajuda esse canal. Valeu galera, vão aparecer outros vídeos aqui, assistam, curtem, comentem, compartilhem. Valeu, tchau, tchau!